Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui no Tempo e Dinheiro. Hoje vamos falar sobre o mercado do café. Para isso, nós temos nosso convidado direto da cidade de Santos, aqui em São Paulo, Eduardo Carvalhais, que já está conosco. É um prazer tê-lo mais uma vez aqui no Tempo e Dinheiro, doutor Carvalhais. Boa tarde. Estamos aqui terminando essa semana conturbada, primeiro pelos feriados de carnaval e por esse sobe e desce que não cessa na Bolsa de Nova York e na Bolsa de Londres. Né? Bom, com relação a essa semana, a semana foi mais curta aqui no Brasil, mas o mercado está de olho principalmente nessa questão voltada a uma escassez, por dizer assim, se eu estou exagerando um pouco, mas uma redução na oferta global de café. Isso é positivo para o mercado na formação de preços? Exatamente. Esses estoques curtos, aqui no Brasil nós temos o café necessário para exportar e atender o consumo interno. Nós não podemos esquecer que, além de sermos o maior exportador do mundo, nós somos o segundo consumidor e, assim, o maior cliente do café brasileiro é o Brasil. Segundo esses últimos 2 meses foi a Alemanha, costuma ser os Estados Unidos, mas o Brasil é o maior comprador de café brasileiro. Isso dá muita força para o nosso mercado, dá muita força para a nossa produção de café, o fato de ser o nosso próprio mercado o maior comprador do nosso café. E lá fora, os estoques vieram caindo nos últimos anos, primeiro pelos problemas climáticos seguidos, e agora os problemas climáticos são globais. Antes, quando você tinha um problema, por exemplo, no Brasil, até o século XX, a produção da América Central, da Colômbia, da Ásia ficava intacta e eles ficavam contentes com a nossa quebra de safra porque os preços subiam e a produção deles estava intacta. Agora não, os problemas têm se refletido em lugares com muito calor e pouca chuva e outros com chuva demais e sempre atrapalhando a produção de café, não deixando que ela seja mais a produção máxima. E esses últimos anos todos vem acontecendo isso. No Brasil, na Colômbia, na América Central, no Vietnã, na Indonésia, e isso acabou refletindo nos preços mundiais de café. Os estoques caíram, isso, na minha opinião, nós vivemos só da produção do ano em todos esses países produtores, nós não temos números mais exatos da Indonésia e do Vietnã, mas a queda das exportações deles também indica isso. E aqui no Brasil, nós viemos consumindo nossos estoques estratégicos, a gente não pode esquecer, eu sempre falo isso, que nós batemos em 20 milhões de sacos de exportação a primeira vez em 1999, depois consolidamos no início dos anos 2000, em 2009 passamos para 30 milhões de sacos de exportação, e em 2018, 2019 para 40. Ou seja, nós dobramos as exportações brasileiras em 20 anos. Nós usamos isso para o crescimento da nossa produção, da nossa produtividade, da nossa qualidade, ganhando novos mercados, tomando novos mercados de outros produtores de café, mas também, como nós temos um ano de safra maior ou menor, nós usamos os estoques que tínhamos, inclusive aqueles tradicionais estoques do antigo IPC, os estoques governamentais, e cuidamos tudo. Também com a estabilização da economia brasileira após o Plano Real, aqueles grandes estoques que os produtores de café carregavam de várias safras acabaram. Hoje você tem alguns produtores que ainda carregam um pouco de estoque de outras safras, mas são cada vez menos, cada vez tem menos produtor que guarda o seu dinheiro em café. A não ser numa época de crise como agora. Ele olha essa confusão que está no mundo, um problema aqui no Brasil, e acaba optando por guardar a reserva dele em café. Isso a gente tem notado bastante nesses 2 últimos anos. Mas os estoques são pequenos e da mão para a boca o Brasil está exportando mais a partir de julho do ano passado, porque essa safra 23 já foi melhor, essa safra 24 ainda é uma incógnita, mas deve repetir a 23 com um pouco mais, e isso tudo vai refletir nos preços, os preços devem continuar sustentados. Cada vez que se fala alguma coisa, como agora da exportação brasileira, nós divulgamos semana passada, eles dão uma barrigada, mas voltam depois a se consolidar mais ou menos nesse patamar de preço. Outra coisa que está influindo no mercado essa semana, além dos feriados aqui de carnaval aqui no Brasil, que fez com que os operadores de Nova York brasileiro estivessem fora do mercado, também a rolagem dos contratos lá em Nova York de março
para maio, o First Notice Day, agora dia 21, na semana que vem, se intensificaram. Tudo isso mexeu com o mercado essa semana. E se sobe e desce, continua. Sexta-feira da semana passada, nós fechamos com 750 pontos de alta. Aí, na segunda-feira, tivemos só uma pequena baixa, quando o Brasil estava fora do mercado. Na terça, o anúncio que a inflação americana está persistindo, e com isso o mercado todo lá fora percebeu que os juros americanos não iam cair tão cedo, e isso refletiu numa baixa geral nas bolsas todas lá fora, inclusive na de café. Aqui no Brasil, esse reflexo só aconteceu na quarta, quando nossos operadores voltaram para o mercado, e nós tivemos aquela baixa maior. E ontem e hoje já voltou a ter pequenas altas. O balanço dessa semana vai ser negativo, mas o da semana passada foi positivo. Um deve mais ou menos equilibrar o outro. E vamos continuar assim. A semana que vem o mercado deve continuar com essa disputa lá em Nova York, por causa do final das rolagens de contrato, mexendo muito com altas e baixas, mas o mercado precisa muito, o mercado mundial, que o Brasil continue exportando nesse patamar aí, perto de 4 milhões de sacas. Se isso não acontecer, eles não sabem de onde vão tirar esse café, né? Vamos ver, o mercado vai continuar com muito sobe e desce, muita emoção aí pela frente. Bom, de alguma forma, essa questão dos fundamentos, portanto, seguem firmes, né? Há uma carência, uma demanda muito grande para o café, não há estoques, né, suficientes aí, ou não existem estoques, né, praticamente da mão para a boca. Agora, recentemente, o próprio Secafé divulgou, como está confirmando, né, doutor Carvalhais, de que nós tivemos exportações aí, até mesmo no mês de janeiro, batendo, ou melhor, talvez, mês de janeiro da história, né, 3 milhões, 960 mil sacas, né? Deve se repetir esse mesmo desempenho nos próximos meses? O que houve exatamente no mês de janeiro para que tivéssemos essa estilingada e fosse considerado o melhor mês de janeiro da história? Não, primeiro que os produtores venderam um pouco mais. Tem que lembrar que depois que o produtor começa a ver o café na árvore dele, a ver como é que vai ser a safra seguinte, ele decide vender um pouco mais de café. Isso aconteceu. A outra coisa é que a demanda por Conilon robusta lá fora está muito grande. Houve problema de quebra da safra do vinho da Indonésia, que se juntou agora com esses ataques terroristas Houthis ali em cima dos navios que passam pelo Mar Vermelho. Né? Com isso, os navios têm que dar uma volta enorme, diminuir ainda mais o fluxo de entregas de café do Vietnã e da Indonésia, o mercado europeu e americano, e eles têm vindo buscar esse café no Brasil, que teve o ano passado uma boa safra de Conilon robusta. Isso é bom, nós estamos conquistando novos mercados, estamos acostumando o mercado mundial com o Conilon brasileiro, que, na minha opinião, é melhor que o robusta do Vietnã e da Indonésia. Eles estão percebendo isso também. E os nossos exportadores são muito ágeis, estão ocupando espaços aí de outros mercados. Então, os nossos cafeicultores, produtores de Conilon estão sendo melhor remunerados esse ano. Tudo isso é muito bom. Agora preocupa primeiro o clima. Todo mundo viu esse verão como é que foi, com mais chuva, mas com um calor inacreditável. E agora já começa a falar num La Niña no segundo semestre aí do Brasil. Isso tudo deixa o mercado bastante preocupado. Não há nenhuma previsão de que esses eventos climáticos extremos que têm acontecido aí pelo mundo todo diminuam nesse próximo ano. Começa todo mundo a olhar também como é que vai ser o inverno brasileiro, como é que vão ser as chuvas no segundo semestre com La Niña. Tudo isso vai deixar esse mercado sempre em suspenso. Agora, o mais importante é que o consumo continua crescendo. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia. Né? Os números todos que divulgados mostram isso. Ele cresce a uma velocidade menor que antes da pandemia, mas continua crescendo. E um player que está começando a mostrar que agora, dessa vez, é para valer, que está crescendo, que é a China, que vem, de novo, em janeiro, confirmou seu 6º lugar como o maior comprador de café do Brasil. Ele que ficava lá atrás, 10 posições pelo menos atrás disso. Esse crescimento lá parece que está consistente, cresce muito o número de cafeterias na China. Divulgaram uma matéria aí há uma semana ou 2 atrás, dizendo que o número de cafeterias na China já é maior que nos Estados Unidos.
consumo não. O consumo per capita está bem diferente de um do outro. O consumo de cafeteria já é maior e se ela continuar crescendo desse jeito, nós vamos ter dificuldade para abastecer o mercado mundial, que vem crescendo muito, e aqui no Brasil, com a diversificação da produção de café, com outros produtos como soja, grãos em geral. Estamos falando com o Eduardo Carvalhais, deu uma falhadinha, né? Inclusive no áudio, acho que nosso contato, se nós estivermos ainda com o Eduardo Carvalhais, na linha, acho que falhou um pouquinho, mas dá para continuar, Carvalhais. Eu não sei aonde que falhou. Eu estava falando sobre o crescimento do consumo no mundo, Sim, que continua muito positivo, e principalmente o que nos anima muito aqui é o crescimento na China. Né? O crescimento na China, o número de cafeterias cresce muito, o consumo vem crescendo, eles já são o 6º maior comprador de café brasileiro, e com o tamanho do mercado chinês, se isso continuar nos próximos anos, o mundo e nós vamos ter dificuldade para abastecer todos esses mercados, né? Porque a produção no Brasil claramente vem crescendo a uma velocidade menor do que cresceu nos primeiros 20 anos, porque os cafeicultores estão diversificando, o comércio a produção de grãos cresceu muito, novos tipos, novas variedades, permitindo a produção de cada vez mais de soja e agora de trigo no Cerrado, tanto no Cerrado Mineiro, Cerrado Goiano, como lá no Matopi também, e se os preços não continuarem bons, isso pode cair. Sobre essa questão toda da demanda que continua aumentando, da oferta que deve ser apertada nos próximos anos em função dessa demanda, e também dessa questão toda voltada às novas variedades aqui no Brasil, principalmente do café Conilon, do Robusta, em boa parte está sendo exportado, batendo recordes de exportações aqui no Brasil. Vamos dar uma olhadinha como é que ficou o resultado. Você tem como colocar a Bolsa de Nova York para o café nas negociações de hoje? Está aí batendo 190,40, o março alta de 1,10%, o maio a 186,95 e 80 de alta, o julho 185,60, alta de 1,5, e o setembro a 185,40. Nós temos uma alta aí para o café no mercado de Nova York, expectativa também do retorno só na próxima terça-feira, lembrando que segunda-feira é dia de feriado nacional, não haverá negociações na Bolsa de Nova York, assim como na Bolsa de Chicago. Mas eu quero agradecer o Carvalhais por ter participado conosco nessa tarde aqui no Tempo e Dinheiro e saber que você tem todas essas informações aqui no clube, também tenho todas essas informações nos canais disponíveis, mídias sociais do Tempo e Dinheiro. Toda semana você tem as informações pontuais, abertura do mercado, fechamento do mercado e, lógico, na primeira edição do Tempo e Dinheiro. Está aí as mídias sociais para você acompanhar todas essas informações. Bom, só quero agradecer a todos que estiveram conosco, nossa tentativa de continuar o bate-papo com o Eduardo Carvalhais, direto do escritório Carvalhais na cidade de Santos. E, lógico, mais uma vez eu quero desejar a todos um ótimo finalzinho de semana. A todos, a segunda-feira vai ser normal aqui no Brasil, né? Negociações normalmente. É um volume aí de negócios que deve ser reduzido pela falta da referência de Nova York e também da Bolsa de Chicago. Mas, de qualquer forma, estaremos por aqui. A todos, mais uma vez, um ótimo final de semana e até a próxima.